Hello, Brainstormer! E no vídeo de hoje a gente vai aprender a falar o Present Perfect. E como é que funciona o Present Perfect? Vamos entender primeiro para que o Present Perfect existe. O Present Perfect existe porque inglês é uma língua muito limitada no quesito verbo. Como assim? Em inglês, o presente é só presente e o passado é só passado. Então, se eu uso o presente, eu não estou me referindo ao passado. E se eu uso ao passado, eu não estou me referindo ao presente. Tá, isso parece super óbvio, né? Porque, não é assim que a nossa cabeça funciona. Mas, entretanto, português não é assim. Por que português não é assim? Porque português a gente usa o presente querendo dar ideia de passado. E a gente usa o passado querendo dar ideia de presente e a gente nem percebe isso. E é por isso que o Present Perfect fica difícil. Então, o mais complicado para nossa vida não é o Present Perfect. Porque a estrutura do Present Perfect segue toda a estrutura do inglês, que é tudo igual ao do, que alguma coisa pega o not para negar, alguma coisa pula para frente para negar, e no caso do Present Perfect, quem faz isso é o have ou o has. Por que o have ou o has? Porque tá no nome é Present Perfect, e porque é present, as regras do presente meio que se aplicam a esse tempo verbal. Então, quando a gente tem he, she ou it no presente normal, a gente precisa adicionar s na ação, certo? Mesma coisa vai acontecer com o Present Perfect, só que o único negócio que vai pegar o S vai ser o have, que em vez de have, ele vai virar has, ok? Então, vamos ver como é que o Present Perfect funciona de verdade? Primeiro eu vou dar alguns exemplos de Present Perfect. Como assim exemplos? Coisas que seriam em Present Perfect e a gente erraria, porque a gente fala português e porque a nossa cabeça funciona em português. E depois eu vou mostrar como que vai funcionar a estrutura do Present Perfect, ok? Então vem aqui na lousa comigo que a gente vai ver como que esse negócio funciona. Então eu coloquei aqui algumas frases que a gente erraria necessariamente no português, passando para o inglês. Porque a gente não pensa no Present Perfect como ele sendo o cara que junta presente com passado. A gente pensa no Present Perfect com relação a um monte de regra estranha que falaram pra gente que não faz sentido nenhum, porque além de falarem esse monte de regra estranha pra gente, a gente não ouviu falar que o Present Perfect é a junção de presente com passado. Então vamos dar uma olhada nessa primeira frase. Essa é a terceira semana que eu tô de dieta. Em português, essa frase está no presente, certo? Porque o estou tá no presente. Só que ela tá falando só do presente? Não, né? Eu tô falando que essa é a terceira semana que eu tô de dieta, isso quer dizer que a minha dieta começou 3 semanas atrás. Então, eu tô juntando o presente com o passado aqui, concorda comigo? Por quê? Né? Ela não começou hoje, já é a terceira semana. Então, eu tenho os dois tempos ao mesmo tempo. Eu tenho tanto o presente quanto o passado juntos. E aí, qual que é o problema? Se eu quiser usar só o presente, se eu falar ali no estou I am, a gente não vai estar falando das semanas anteriores. E se a gente falar I was, eu não tô juntando o presente. Então, eu vou precisar usar o Present Perfect. E como é que essa frase ficaria em inglês? Vamos ver como ela ficaria em inglês. Eu vou escrever aqui e aguenta aqui comigo, porque esse vídeo vai ficar um tiquinho mais longo mesmo, porque esse é um assunto complexo, certo? Então, ele vai ser um pouco mais longo por causa da complexidade do tema, ok? Então, se eu falo que essa é a terceira semana que eu tô de dieta em inglês, isso daqui ficaria This is the third week I have been on a diet. Oops. Então, this is the first week I've been on a diet. Isso daqui é o present perfect. Esse troço aqui é o que tá juntando o presente com o passado, porque o have mostra o presente e o been mostra o passado e as duas ideias estão juntas. Se eu falasse was on a diet, então se eu usar was, eu tô não relacionando isso com o presente. Se eu não tô relacionando a dieta com o presente, isso quer dizer que a dieta já acabou.
Então, por isso, esse was não pode ser usado também. Então, tá vendo o nosso problema? Nosso problema não é o present perfect. O nosso problema é entender a hora de usar o present perfect, porque a gente nunca teve que se preocupar com isso no português. Vamos ver aqui o outro exemplo. Fiz dieta por 1 mês e perdi 4 quilos. Legal, vamos dar uma analisada. A frase inteira tá no passado, certo? Porque a gente tem o fiz e o perdi, certo? Só que vamos dar uma olhada aqui. Fiz dieta por 1 mês e perdi 4 quilos. Eu falaria isso em inglês dessa forma. I was on a diet for a month and I have lost 4 kilograms. Então, olha que louco, essa frase tem o passado e o present perfect. Por quê? Porque a dieta já acabou. A dieta é toda passado. A dieta eu não tô fazendo mais agora. Então, ela tá no passado, ela aconteceu no passado e ela tá no passado. Só que o perdi 4 quilos, se eu falar I have lost 4 kilos, eu tô falando que eu perdi os 4 quilos e eles continuam perdidos. Então, o que eu fiz no passado tá conectado diretamente ao presente. Não tem um ou outro. Então, eu perdi 4 quilos no passado e esses 4 quilos ainda estão perdidos. Então, isto é present perfect. Olha que louco. Se eu tirasse o have e eu deixasse só o lost, olha o que eu falaria. I was on a diet for a month and I lost 4 kilos. Se eu falasse isso, eu estaria falando que eu recuperei os 4 quilos que eu perdi. Porque se eu perdi 4 quilos no passado, hoje não é mais isso. Entendeu? Porque o passado é o passado, ele não tem nada a ver com o presente mais. Certo? Eu sei que é difícil da gente perceber essa mudança, porque a gente não pensa dessa forma. E depois eu vou falar sobre pensar em inglês, tá? Tipo, não nesse vídeo, vai ser um outro vídeo, porque também é um outro assunto complexo pra caramba. Mas, se eu perdi 4 quilos e isto está no passado, no presente, isto não é mais verdade. Eu posso ter perdido mais de 4 quilos e eu posso ter recuperado os 4 quilos. Mas eu não estou 4 quilos mais magra com essa frase no passado simples. Para eu estar 4 quilos mais magra hoje, eu preciso do present perfect. Ok? Fez sentido isso? Vamos dar mais uma olhada aqui na outra frase, que é parecida com essa daqui, mas não tão, porque aqui a gente está falando que eu perdi minhas chaves. Se eu falasse eu perdi minhas chaves em inglês, eu falaria I have lost my keys. Se eu falasse isso, eu estaria falando que eu perdi minha chave e eu não encontrei a minha chave ainda. Ela ainda está perdida. Olha a diferença. I lost my keys. Se eu falo I lost my keys, de duas uma, ou eu perdi e achei minhas chaves, ou eu perdi e desencanei de procurar, porque eu sei que eu não vou achar mesmo, ok? Então, o fato do perder já era, acabou, certo? Mas a consequência do perder, se eu usar o present perfect, ela ainda está presente no presente. Presente no presente, tá. Então, ela ainda acontece no presente, certo? Então, tipo, I have lost my keys. Have you seen them anywhere? Perdi minha chave. Você viu elas em algum lugar? Os dois com present perfect. Por quê? Porque eu quero saber se você viu minha chave, se você lembra onde a minha chave tá, porque eu não sei. Então, eu tô juntando necessariamente o presente com o passado. Não tem o perdi e acabou. É perdi e continua perdido, certo? Tá fazendo sentido essa junção de presente com passado, o pensamento por trás dela? Se tiver fazendo sentido, me dá um joia. Vamos ver aqui mais uma. Eu ensino inglês há 15 anos. Que é verdade, eu ensino inglês há 15 anos. Eu sei, eu tenho cara de nova, mas eu ensino inglês há 15 anos. Então, se eu tô falando que eu ensino inglês há 15 anos, aqui a gente tá no presente. Só que o há 15 anos tá levando a minha ideia inteira pro passado.
Se eu falar eu ensino inglês e parar aqui, colocar um ponto final, eu tô falando que eu ensino inglês. Eu posso ter começado a ensinar inglês hoje. E essa frase vai estar ok. Porque essa informação que eu tô passando a informação de que eu ensino inglês agora. Se eu tirar o ponto e deixar o há 15 anos, aí o negócio muda um pouco. Porque com há 15 anos eu tô colocando a ideia do passado. Se eu coloco a ideia do passado, eu não posso só usar o presente. Então, se eu coloco o eu ensino só no presente, eu não tô falando do passado. E se eu colocar eu ensinei, hoje eu não ensino mais. Porque o passado fica no passado. E como é que ficaria essa frase em inglês? Ela ficaria I have taught English for 15 years. Ok? Certo? Fez sentido porque se eu uso só o presente, eu não tô falando do passado. E se eu usar o passado, eu não tô falando do presente. Vamos ver mais uma. Tenho minha gata há 5 anos. É verdade, ela tá ali em algum lugar aqui na casa, ela tá, dormindo, porque gatos dormem. E eu tenho minha gata há 5 anos. Eu ainda tenho a minha gata e eu tenho tido a minha gata por 5 anos. Certo? Então, ela está presente na minha vida desde 5 anos atrás, ou seja, passado, até hoje, ou seja, presente. Então, como que isso vai ficar no present perfect? I have had my cat for 5 years. Porque eu ainda tenho ela e eu tinha ela antes. Olha só esse daqui que legal. Comprei um carro semana passada, realizei meu sonho. Muito, muito legal. Como que vai ficar essa frase inteira no present perfect? Aqui tem um ponto final, tá? Não sei se dá pra ver. Se não dá pra ver, agora dá. Então, como que essa frase vai ficar? Comprei um carro semana passada, realizei meu sonho. Vai ficar I bought a car last week. Porque o passado aqui, o passado simples e não o present perfect? Porque aqui, como eu tô falando da semana passada, eu tô terminando o período de tempo que eu tô me referindo no passado. E se eu tô terminando o período de tempo que eu me referi no passado, eu tô falando do passado. Eu não tô falando do presente. Então, é por isso que se o seu professor falou pra você que não pode usar período de tempo com present perfect, é por causa disso. Quer dizer, não é que não pode usar período de tempo com present perfect. Pode. Só que o período de tempo não pode ter terminado, porque se ele terminou, ele é passado, e se ele é passado, ele não é present, ele não é presente. Então, peraí, eu comprei o carro semana passada, beleza, realizei meu sonho. Então, peraí, vamos pensar junto. Eu comprei o carro no passado, certo? Eu tinha o sonho no passado, só que no presente eu tenho o carro e no presente eu tenho o sonho. Então eu tô juntando de novo as duas ideias de presente com passado. E como é que vai ficar isso? Vai ficar assim. I've made my dream. Faltou o R. Peraí, vamos pôr o R. My dream come true. Eu realizei meu sonho. Por que present perfect? Porque o sonho estava no passado e agora ele é real, agora ele está no presente, ok? Fez sentido? O carro foi comprado no passado e desde então o meu sonho está realizado. Então o meu sonho ele está realizado do passado até o presente. Beleza? Fez sentido? Vamos dar mais uma olhada aqui. A polícia prendeu o suspeito. Então, nessa frase, sem contexto nenhum, tanto o present perfect quanto o passado simples vão estar certos. Por quê, né? Porque pensa comigo, se a polícia prendeu o suspeito e o suspeito continua preso, a gente está falando de present perfect. Se a polícia prendeu o suspeito e logo em seguida liberou o suspeito, a gente está falando de passado simples.
Então, o present perfect e o passado simples e o presente normal, todos esses podem ser traduções válidas e corretas para uma frase com present perfect em inglês. E como que a gente vai saber qual que é o jeito certo? Pelo contexto. Então, esse é o maior problema, na minha visão, de exercício sobre present perfect. Porque o exercício sobre present perfect muitas vezes nem leva em consideração os contextos possíveis. Porque, dependendo do que aconteceu, tanto faz um quanto o outro. E como é que ficaria essa frase com o present perfect? Ela ficaria assim: The police have arrested the suspect. A polícia prendeu o suspeito. Nesse caso, o cara ainda preso, ainda tá preso. Se eu tirar o have e falar the police arrested the suspect, o cara não tá mais preso, porque a polícia prendeu o cara no passado e ficou no passado. O presente não é mais igual ao passado. Se o presente não é mais igual ao passado, esse cara tá livre. Então, esse cara não tá preso. Mais, né? Não tá mais preso. Fez sentido? Fez, né? Então, beleza. Vamos lá. Ela me falou o nome dela, mas eu esqueci. Ela me falou o nome dela no passado, mas eu esqueci, também tá no passado, certo? Vamos dar uma olhada como isso vai ficar em inglês. She told me her name, but I have forgotten. Ups, esqueci do R. Então, ela me contou o nome dela no passado, mas eu esqueci. Eu esqueci e ainda tá esquecido. Eu ainda não sei o nome dela. Eu ainda não me lembro do nome dela. Por isso que eu usei o present perfect. Se eu tivesse usado o passado normal, she told me her name, but I forgot it. Eu me lembro do nome dela. Agora eu sei o nome dela, porque o presente é diferente do passado. Então, uma regra sensacional para você saber se você tem que usar o present perfect ou não é ver se o que aconteceu no passado ainda é a mesma coisa do presente. Daí é present perfect. Se o que aconteceu no passado está diferente do presente, daí muito provavelmente vai ser o passado simples, ok? Vamos continuar aqui. Agora a gente tem mais uma. Ai, cortei meu dedo, tá sangrando, certo? Então, tipo, cortei meu dedo. Se tá sangrando, o dedo ainda tá cortado. O passado é igual ao presente. Então, eu vou usar o present perfect. Ah, então como é que ficaria isso? Ficaria assim. Ouch! I've cut my finger. It's bleeding. Ups. Ok? Porque se tá sangrando, o dedo ainda tá cortado. O que aconteceu no passado ainda é igual ao que está presente no presente. Então, como que vai funcionar essa estrutura estranha do present perfect? A gente vai precisar do have ou do has mais um verbo no passado particípio. E o que é o passado particípio? Passado particípio é aquele falado, comido, dormido, gostado, o que termina em a, do, o, do, e, do, ido em português. Participle. Então, como que vai funcionar esse verbo no passado particípio? Os verbos que terminam em ed sempre vão ser ed em qualquer passado, passado normal ou passado particípio.
viva. Os verbos que não terminam em ed, os verbos que mudam, vão continuar mudando, seja para ficar igual ao passado simples, seja para ficar diferente e mudar completamente, porque também é possível, ok? Porque os verbos irregulares, eles não seguem regra nenhuma e eles falam pra gente, se ferra aí sozinho, eu tô aqui lindo na minha, ok? Inclusive, depois eu vou fazer um vídeo sobre por que existe verbo irregular em inglês, fique esperto nisso porque é bem interessante a história. Então, como que a gente vai saber qual que é o jeito certo do verbo? A gente vai saber qual que é o jeito certo do verbo usando ele e ou vendo uma tabela de verbos no passado, de irregulares, né? Verbos irregulares no passado, ou vendo no dicionário, que o dicionário geralmente dá a conjugação do verbo, ok? Você precisa pegar a tabela, sentar e decorar? Na minha visão, não. Por que na minha visão não? Porque eu acho isso um saco. Eu prefiro decorar jeito que o verbo fica, vendo pessoas usando isso e prestando atenção no que é usado e por que foi aquele e não aquele outro, ok? Então, o melhor jeito para pegar os verbos no passado, na minha opinião, é usando, ok? Prestando atenção nas pessoas que estão usando e ou você usar de alguma forma, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar afirmativa, negativa e interrogativa nesse contexto. Então, sei lá, a gente tem He has eaten. O que ele comeu? Ele comeu sorvete. Ice cream. Para negar, o have vai pegar o not, ok? Aqui tá has porque eu usei he, certo? Então, o has mais o not, dá pra gente o hasn't. E o have mais o not dá pra gente o haven't. Ok? Então, como que vai funcionar aqui? Pra gente negar, o has vai pegar o not. Eu vou escrever hasn't, porque eu tenho preguiça de escrever has not. Então, vai ficar he hasn't eaten ice cream. Para perguntar, o have, neste caso o has, porque a gente está usando o he, vai para frente dele, não necessariamente no começo da frase, na frente da pessoa, ok? Como essa frase começa com uma pessoa, o have vai ficar na frente da frase, mas não é sempre assim, ok? Então, como é que esse cara aqui vai ficar? Vai ficar has he eaten ice cream. E aqui eu tô perguntando. Se eu quiser perguntar e negar, eu pego o has com o not e jogo antes do he. E vai ficar has he eaten ice cream. Tudo bem? Então, a gente tem aqui um exemplo com he. Isso daqui vai servir para he, she ou it. Ok? Eita, tá parecendo que eu escrevi lit, que é o passado de light. Mas eu falei it. E vamos ver como é que vai ficar com I, you, we ou they. Eu vou usar a mesma frase, ok? Pra gente ver essa diferença perfeitinha. Então, como é que vai ficar? They have eaten ice cream. Pra negar, o have pega o not. They haven't eaten ice cream. Pra perguntar, o have vai pra frente do they. Have they eaten ice cream? Para perguntar e negar, o have com o not vai para frente do they. Haven't they eaten ice cream? Então, essas duas frases aqui, deixa eu deixar essa aqui um pouquinho menor. Essas duas frases aqui, elas são iguais. Quer dizer, são iguais
com a informação que está passando, a gente só está trocando a pessoa, certo? Então, dá uma olhada, vê como elas, tipo, se comportam exatamente da mesma forma. O difícil do Present Perfect não é a estrutura dele é igual a todas as outras do inglês, ok? O difícil do Present Perfect é a gente ter essa noção de o passado tá no passado ou o passado também tá no presente. É isso que a gente tem que prestar atenção, porque se o passado também tá no presente, a gente tá falando de Present Perfect. Ah, eu esqueci de falar. Esse troço aqui, ele vai funcionar para I, you, we e they. Ele não funciona para he, she, it. Eu vou deixar essa lousa aqui inteira disponível para você baixar, ok? Então, você pode baixar, você pode imprimir, você pode distribuir para quem você quiser, certo? Você pode usar na sua aula, se você for um professor e estiver pesquisando formas diferentes de se ensinar Present Perfect. Fica à vontade para usar esse material para o que você quiser, ok? Se você entendeu o Present Perfect, me dá um joinha e me comenta, tá? Por favor, mesmo. Porque se você entendeu, eu quero saber se essa explicação tá boa o suficiente ou se eu preciso falar dela mais. Então, me fala se isso tá legal, se isso não tá legal, se você entendeu o Present Perfect de fato ou não, ok? Então, me dá um joinha se você gostou, me dá um joinha pra baixo se você não gostou. Já te agradeço pelo comentário e se inscreve no canal que vai ter muito mais coisa sobre o Present Perfect ainda, ok? Liga o sino pro YouTube te avisar quando tem vídeo. Então, a gente se vê na próxima aula, não, a gente se vê no próximo vídeo, certo? Um beijo e até mais!